Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Walter aqui na área. Vamos lá resolver mais uma questão da prova do ITA 2023 da segunda fase com vocês, a oitava questão. Estamos finalizando mais duas, a gente fecha a prova do ITA 2023, primeira e segunda fase. Então já vem comigo, se inscreva aí no canal se você ainda não se inscreveu, ative as notificações para você receber outras resoluções que com certeza irão te ajudar na sua prova. Olha só o que essa questão de geometria espacial bem bacana fala pra gente. Um cilindro equilátero é apoiado sobre uma de suas bases e parcialmente preenchido com água. Quando uma esfera é colocada em seu interior, de modo a tocar o fundo, o nível de água atinge a altura do cilindro. Se o raio da esfera é igual ao raio da base do cilindro e o volume de água é de 2000 π sobre 3 centímetros cúbicos, pergunta dele, determine a área da superfície lateral do cilindro e também o volume da esfera. Temos algumas observações de cara para a gente fazer. Primeiro, lembrar, né, é claro, o que é um cilindro equilátero. Um cilindro, ele é dito equilátero quando a sua altura é exatamente igual ao seu diâmetro da base, né? Ou seja, a sua altura é o dobro do raio. Então vamos imaginar aqui, por exemplo, um cilindro bonitinho aqui, ó, 3, 6, aí aqui eu vou pegar 3, 6, então vamos subir 6 aqui, aí mais ou menos aqui, vamos dar aquela perspectiva, ok, aqui também o topo do meu cilindro, então vamos dar aquela perspectiva aqui, ó, que pode fazer linear. Contínuo, né? Linear, não, contínuo aqui, bonitinho. Beleza. Aí, outra informação bem importante é que ele disse que o raio da esfera é exatamente igual ao raio da base do cilindro. Isso é legal, porque se o raio fosse maior, a gente não conseguiria colocar o cilindro na esfera, então ele não ia até o topo. E se o raio fosse menor, a gente teria algo mais ou menos assim. Então, nesse caso, como ele disse que o raio da esfera é exatamente igual ao raio da base do cilindro, essa esfera ela precisa estar inscrita no nosso cilindro. Então, a gente imagina uma figura mais ou menos assim. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, a esfera dentro do nosso cilindro. E aí, a gente vai ter algo mais ou menos. Deixa eu só colocar aqui assim, para ficar bonito. Fechou. Coloquei a esfera dentro do cilindro. Informações que eu sei. A altura do nosso cilindro, que é o Hzinho, é exatamente igual ao dobro do raio. Aí ele disse que o raio da esfera é exatamente igual ao raio do cilindro. Maravilha. Aí ele falou para a gente que quando a esfera toca o fundo, a água que tem lá dentro, ela vai exatamente até a altura. Isso é legal, porque você consegue perceber comigo que o volume da esfera mais o volume de água, ele resulta exatamente no volume de quem? Do cilindro. Então, o volume da esfera, porque quando você coloca a esfera no cilindro, ela vai ocupar o lugar da água. Então, por isso que a água sobe. E aí, eu bati a altura do cilindro. Então, completando o volume da esfera com o volume de água, só pode resultar no volume do cilindro. Agora, o que a gente vai fazer? Preencher todas essas informações. Qual é o volume da esfera? 4/3 de π vezes quem? Vezes r ao cubo. Mas, qual é o volume de água? O volume de água, o exercício deu para gente. 2000 π sobre 3. Isso é igual o volume do cilindro. Como é que calcula o volume do cilindro? A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, só que a altura é 2r. A altura é igual a 2r. Agora, é só fazer continha. O que a gente vai fazer? Ó, o π, ele pode ir embora, então a gente tem um π aqui e um π aqui. O numerador, todos os termos são múltiplos de 2, então eu poderia, além de cancelar o π, pegar essa equação e dividir ela por 2. Então, se eu dividir por 2, a gente vai ficar com 2/3 de r ao cubo mais 1000 sobre 3 igual a 2r ao cubo. Aí, como eu estou dividindo por 2, vai ficar só r ao cubo. R ao cubo. Letra de um lado, número do outro, então a gente vai ficar com 1000 sobre 3 igual a r ao cubo menos 2/3 de r ao cubo. Aqui ficou legal, né? 2/3, deixa eu melhorar o meu r aqui, de r ao cubo. 1 menos 2/3 dá 1/3. Então significa que 1000 dividido por 3 é exatamente igual a r ao cubo
sobre 3. Posso mandar o 3 embora, que é como se eu estivesse multiplicando a minha equação por 3. Então, você tem que R ao cubo é igual a 1000. Então, a operação inversa, o R é exatamente a raiz cúbica de 1000, que você sabe que é igual a 10. Então, eu já sei que o raio da esfera, que consequentemente é igual ao raio do cilindro, é igual a 10, e isso é 10 centímetros. Vamos colocar aqui a unidade de medida, porque senão a galera da física fica tudo bravo com a gente da matemática, que não coloca a unidade de medida. Bem, gente, aí agora a gente só faz, né, exatamente o que ele está pedindo para a gente. Resposta da primeira parte. Ele quer a área da superfície lateral do cilindro. Então, ele quer a área lateral. A área lateral, quando você, por exemplo, abre um cilindro, você obtém exatamente uma folha retangular. Então, se você abrir o cilindro, você vai obter uma folha retangular, onde a altura dessa folha permanece exatamente igual à altura do cilindro, que no caso é 2R, e a base dessa folha é exatamente o comprimento da base do cilindro, 2πr. 2πr, já que o raio dele é R. Então, a área de um retângulo, base vezes altura, então fica 2πr, é 2πrh, para quem curte lembrar da fórmula, é 2πrh. Então, 2πrh, só que o h é 2r, então vai ficar 2 vezes π vezes r vezes 2r. Aqui a gente faz no passo a passo, tá? Então, 2r, e aí aqui vai ficar 4πr ao quadrado. Então, 4π vezes quem? Vezes r ao quadrado. Só que o r, por sua vez, é 10, então 4 vezes 10 ao quadrado é 4 vezes 100, que é 400. Algumas continhas a gente pode fazer direto, né? 400 π centímetros quadrado, porque se trata de área. E aí, para finalizar, a gente quer o volume da esfera. Qual é o volume da esfera? 4 terços de π vezes o r ao cubo. Aí é só substituir o r por 10. 10 ao cubo a gente já sabia que era igual a 1000, então vai ficar 1000 vezes 4, que é 4.000. 4.000 π dividido por 3 centímetros cúbicos. Fechando mais uma questãozinha aqui para você. É isso, pessoal. Espero que você tenha entendido, tenha curtido a resolução. Deixe sempre nos comentários, é importante, faz o canal crescer e a questão chega para mais pessoas. Um super abraço e a gente se encontra na próxima resolução. Tchau!